Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o nosso podcast Blog do Eliomar. Pois é, aqui você tem diálogo, tem informação, tem debate, enfim, vários assuntos. Hoje nós vamos conversar sobre padarias. Quem não gosta de uma padaria, hein? Ô, coisa boa. Aquele pãozinho quentinho, pois é. Mas o nosso convidado é Alex Martins. Ele é o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria. Mas André Capiberibe fala pra gente, né, André? Isso aí, tudo bem, André? Tudo bem, Eliomar. E pão é bom, né? Pão é bom, demais. inclusive estamos servidos aqui de pão de queijo, croissant. Pão é bom demais. E vamos conversar com um jovem, Alex Martins, paulista, mas mora no Ceará há quase 40 anos, no setor da panificação também há quase 40 anos. Ele é jovem, 51 anos e é o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitarias do Estado do Ceará, Eliomar de Lima. Confeitaria é coisa boa, né? Bom demais. Alex Martins, como é que foi essa história? Você, paulista, vem bater aqui no Ceará, hoje é bem sucedido, graças a Deus, trabalha muito também, né? Madruga também, que é de padaria, né, Alex? Como é que é essa história pra gente? Conta aí. Sim, é uma história muito boa, né? Comprida, porém boa. Vou tentar resumir aqui mais ou menos, né? Em 1986, um ano antes de eu vir para cá com meus pais, o meu irmão Júnior queria ser jogador de futebol. Começou no São Paulo lá e foi vendido aqui por Fortaleza. Jogava mesmo? Aí ele chegou em 86 e passou o ano de 86 no Fortaleza. E meu pai lá em São Paulo, louco para voltar, porque todo cearense pode prestar atenção. Ele vai embora, mas ele fica louco para voltar para terrinha. O pai cearense. Meu pai foi cearense. Pra São Paulo e vocês paulistas. Nascemos lá, Certo. E aí ele, em 87, ele vendeu tudo e falou, não, vamos lá para onde o Júnior está. O Júnior está jogando no Fortaleza, ele era Fortaleza também e tudo, e acabou que deu certo. Voltamos, meu pai já era dono de padaria lá, vendeu uma padaria dele lá e comprou essa nossa padaria onde a gente está até hoje, 38 anos nesse mesmo ponto, que é as 5 quinas ali na Parquelândia. E essa história só foi melhorando e desse tempo todo e a gente vem crescendo ali na Parquelândia junto com o bairro, né? Foi uma das primeiras, acho que foi a primeira padaria daquela área, moderna, ali na Parquelândia, assim, moderna e tudo, né? Com esse novo modelo de padaria que a gente vai conversar aqui, né? Então foi assim, mas para resumir, porque se eu for contar aqui a história todinha, nós vamos ficar só... Mas o Júnior jogou no Fortaleza, qual era a posição do teu irmão? Meu irmão era camisa 10, era craque. Titular. O nome dele era Tarciso. Tarciso. Porque é o nome do meu pai, ele é o Júnior, né? E ele era chamado de Tarciso no tempo. Quando a gente chegou em 87, ele foi vendido para a França. Aí meu pai, eu vim para ficar com você e ele aí foi embora. Era bom mesmo, né? Ele jogou lá no Bastia da França, em alguns clubes lá franceses. Depois voltou e hoje mora em Natal. E nós estamos com o único dos irmãos, somos 3, foi o caçula, que sou eu, que gosta de pão, gosta de bolo, biscoito e continuou seguindo aí na panificação. Como é que está esse setor hoje no Ceará, Alex? A padaria, a panificação? A padaria, ela é um empreendimento muito complexo, né? Haja vista o tanto de serviços que nós temos dentro, né? Nós vendemos até pão. Você já deve ter escutado falar nisso, né? Pois é. Hoje a padaria é um shopping, né, que vende tudo. Você vai para a praça de alimentação do shopping, você escolhe. Você vai para a praça de alimentação de uma padaria, você escolhe o que comer. Você leva a sua família, um come uma pizza, o outro come um sanduíche, o outro quer tomar um café, o outro quer tomar uma sopa, né? O outro quer comer um croissant recheado e assim por diante. Então, viramos um shopping. Então, virou uma complexibilidade maior do que já era. Porque antes, não sei se vocês lembram, padaria vendia pão, biscoito, bolo e leite. É verdade. Né? E aí não tinha tanto esse serviço. Quando a gente começou a colocar esse serviço, o dono ele precisou passar por vários cursos, por várias atualizações, para ele entender todo o processo. Porque devido a essa complexibilidade que eu estou falando para vocês. O dono que não conseguiu atingir esse patamar, né, de conhecimento, ele acabou ficando fora do mercado. Né? Haja vista que antigamente nós tínhamos muitas padarias, que a gente pode lembrar de algumas, era a padaria napolitana, tinha grandes padarias, né,
que elas acabaram deixando o mercado, né? Porque talvez o dono ele não estava atualizado dessa maneira. Nós temos um exemplo muito grande que eu costumo dizer, né? E digo muito obrigado para a família dele, pois ele já faleceu, que foi o seu Carlos da Plaza. O seu Carlos da Plaza ele foi exemplo para todos os panificadores aqui do Ceará. Ele foi o primeiro a modificar toda a padaria que era antigamente com bolo, biscoito e pão apenas. Ele que chegou mudando tudo, né? O seu Carlos também veio de São Paulo na época, era de Santo André, se eu não me engano. E ele chegou com esse conceito, ele mudou o conceito de padaria e todo mundo foi atrás, né? Do café da manhã, de novos produtos, de produtos que só existiam na Plaza. É verdade. Naquele tempo. O André se animou, falou em Plaza, né? Deixa eu dar um exemplo do seu Carlos, que eu moro perto da Plaza, eu moro no Cocó e sou cliente da Plaza, eu e minha esposa, há tempos. E o seu Carlos, Zé Leomar, chegava a um preciosismo, há uns 10 anos. Eu fui comprar queijo, pão, enfim, a gente compra tudo na Plaza e nas padarias hoje de uma forma geral. Verdade. E eu perguntei, seu Carlos, o senhor vende todo tipo de queijo, só não vende queijo meia cura. Ele disse, na próxima semana venha. Olha aí. Quando eu cheguei na próxima semana, tinha lá, tá aqui. Não tem muita demanda, mas não vai faltar a partir de agora. Nós, mais novos, aprendemos muito com o seu Carlos. Então, o seu Carlos ele tem uma contribuição muito grande no processo de panificação, na mudança, na atualização de panificação aqui no estado do Ceará. Ousado ele, né? Até parabenizar o filho Kleber dele, que é o que eu tenho mais proximidade, né? Está na diretoria do sindicato, né? O Kleber. Então, assim, foi uma pena, né? O falecimento dele o ano passado. Porém, é assim, deixa o seu legado, né, para a panificação e é importante isso. Hoje são quantas padarias associadas e quantas estão operando hoje no Ceará? Pronto, hoje nós temos 200 padarias associadas ao sindicato e em todo o estado temos 3.400 padarias hoje. Isso é muito número, né, padaria. Detém aí em torno de 30 mil empregos diretos, 45 mil empregos indiretos, né, assim, o faturamento só cresce, né, porque cria novos modelos de padaria. Hoje todo mundo deve estar enxergando isso, né? Temos padarias artesanais com o croissant e um croissant de alta qualidade hoje com as padarias artesanais, fazendo pães de fermentação natural. Sim. Né? Então, tem esse novo modelo, porém, um modelo velho da Grécia, que na Grécia se fazia o pão com fermentação natural, que hoje tem esse modelo maravilhoso. Tem a Painé, que faz um croissant maravilhoso, está embelezando a padaria com as suas lojas. E temos muitas lojas muito boas. Eu estou vindo agora do almoço, na Costa Mendes, aqui da Aldeota, que foi escolhida esse ano como a melhor padaria do estado do Ceará, a padaria, né, modelo do estado do Ceará. Ele acabou de reformar, está muito bonita a padaria, e no Festipan, que a gente vai falar um pouquinho aqui, ela será homenageada lá como a melhor padaria do estado. Você falou, Festipan vai ser agora no mês de julho, não? Festipan é no mês de julho. Na verdade, o sindicato ele tem 5 grandes eventos que a gente pode pontuar aqui, né? São 2 feiras, que é chamada Feira Rede Pão, nós já estamos na 10ª edição. São 2 campanhas, que é a campanha de São João, que é São João de Prêmios na padaria, e a campanha do final do ano, né, que é a Menina dos Olhos do Panificador, que é a Natal de Prêmios na padaria. Já se consolidou essas 2 campanhas e as 2 feiras. E o Festipan, que vai ser agora dia 4, que o Festipan é a grande festa em comemoração do dia do Panificador, que é dia 8 de julho. Mas a festa vai ser dia 4 de julho ali no Palácio. Tem padaria que a gente está chegando agora, tá ouvindo música de forró à vontade, tudo enfeitadinho, junino, já faz parte da campanha, é isso? A festa junina, ela é o segundo melhor data dentro da padaria, né? Tira só o Natal, realmente. Sim. Mas o mês de julho é importante porque ele não é só o mês de junho que movimenta. A gente movimenta o mês de junho e as férias de julho também. Então fica 2 meses, né? O sorteio vai ser no dia 19 de julho, porque a gente realmente estica, porque os clientes gostam. Tem padaria que oferece uma bandinha lá, trio pé de serra, o pessoal dança, tem as comidas típicas, tem gente fazendo arraial mesmo, né? Nós mesmos lá na Parquelândia vamos fazer o nosso arraial dia 27, estão todos convidados. Legal. Vai ser no terreno que tem do lado ali, nós vamos fazer um grande arraial com quadrilha, com comida, com
com as brincadeiras, né, que a gente tinha, com as pescarias, com aquele negócio. Então, assim, as padarias, elas se movimentaram muito para esse mês a gente vender bastante e os clientes saírem felizes da loja porque a comida desse mês, ela é deliciosa, né? Bolo de milho, pé de moleque, tem os pratinhos, paçoquinha. Então, isso aí tudo movimenta o setor e o setor movimenta a sociedade também fazendo esse tipo de campanha. E esse conceito de padaria gourmet que temos hoje está se consolidando cada vez mais, não, também, Alex? Também, né? Que é essa padaria, agora que eu disse para vocês da Costa Mendes, né? Que será homenageada, é uma padaria gourmet, né? Você vai lá, tem tortas maravilhosas, tem... O almoço agora eu estava vendo sushi, né? Tem muito sushi, é um almoço de qualidade, né? Acessível o preço, não é um preço absurdo, porque dentro da padaria nós temos outros setores, então o almoço, o restaurante é mais um setor dentro da padaria, né? E aí você consegue minimizar o custo, né? do preço. Mas a padaria gourmet, ela é a realidade hoje, né? A Costa Mendes tem um forno de pizza, faz a pizza na hora na frente do cliente, né? Então, essa padaria gourmet, ela é a realidade de hoje, das padarias de hoje, né? Quem não está muito... Apesar que a gente pensa, né? Com o retorno das artesanais, né? A gente vê muito o dono e a esposa trabalhando dentro da padaria, como era muito antigamente. Meu pai trabalhou muito tempo no caixa, meu pai trabalhava como atendente. O empresário hoje, como eu, a gente entende um pouco mais das finanças. Então, a gente cabe ficar muito no estratégico, ficar mais no estratégico e contratar gente de competência para atender essas áreas que são dentro das padarias. Mas a gourmet hoje, ela é tida a padaria dos meninos dos olhos do panificador. Hoje. Agora tem outro modelo, né? Inclusive uma padaria que eu gosto bastante, que veio, salvo engano, do Rio de Janeiro. Nema. A Nema. Que na Nema tem pães maravilhosos, mas lá não tem nem mesa, né? É meio delivery mesmo. O cidadão compra e vai embora, né? Exatamente. Ela é uma franquia, né? E eu acho o conceito é muito, muito bonito de ver, porque os fornos ficam na aparência do público, né? A produção fica ali na aparência, né? É tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito higienizado. Então, provando que padaria você pode comprar, é seguro. E esse novo modelo aí, a gente ainda precisa aguardar um tempo para ver se realmente ela vai conseguir permanecer e perdurar, né? Mesmo porque ela é uma franquia. E aí a gente tem que aguardar, o pão é um pouco mais caro, o valor, o público é outro, né? Porém, nós temos que aguardar em alguns momentos para ver se ela vai... Mas nesse contexto do delivery, temos uma segunda padaria, a padaria normal que vende, e o delivery também viria uma segunda padaria? O delivery, ele era quase inexistente antes da pandemia dentro da padaria, né? A pandemia, ela realmente forçou o processo de implementação desse serviço. Hoje, o delivery ele é muito forte dentro das padarias, né? Nós tem delivery próprio e tem o delivery por aplicativos, né? Que a gente utiliza. As duas são muito fortes hoje. Tem padarias que tem assinatura, que o cara mora num prédio de 14 andares, de 20 andares, ele não quer descer para ir de manhã, ele recebe o pão lá na sua casa todos os dias, né? Então, são novas maneiras de se vender, né? A gente chama, né? A gente tem que vender da maneira que o cliente quer comprar. Então, as padarias, elas andaram se modernizando nesse sentido do delivery, né? Alguns compraram moto e alguns trabalham com os aplicativos. Isso é importante, todos dois é importante a gente observar. Mas ainda, volto a dizer, como o modelo da padaria, a gente precisa aguardar um pouco, mas eu acho que esse modelo de delivery dentro da padaria, ele está mais consolidado do que essa padaria modelo. Por que o preço oscila muito do pão, às vezes? É só consequência do trigo que é importado? O preço do pão é em consequência do trigo. O trigo é o fator primordial, né? Porque ele é balizado em dólar. Quando o dólar sobe, o trigo sobe. Quando o dólar desce, o trigo desce. É basicamente isso, né? Hoje ele está muito estável, o dólar, né? Então nós não estamos vendo grandes avanços nem diminuição de preço. Está estável, o preço do pão também está há algum tempo no mesmo preço, né? Tem a variação de uma padaria para outra
por causa do custo, né? Tem que se ver o custo de cada padaria. Porém, essa questão do dólar deu uma aquietada, né? Nós tivemos muito problema na pandemia. O preço da farinha em 2019 era R$ 80,00, um saco de 50 quilos. Hoje está R$ 180,00. Hoje, na pandemia, chegou a R$ 250,00 a saca de 50 quilos. Houve o problema da guerra, da Ucrânia lá atrás, da Rússia, né? Que são 2 grandes produtores de trigo. E aí também ampliou esse processo de aumento do trigo. Porém, agora ela está numa média de R$ 180,00. Eu acho que ainda é muito caro, né? Porque se 2019 R$ 80,00, você está em 180 hoje ainda, eu acho que esse processo ainda poderia ser, o preço poderia baixar um pouco mais, né? Mas aí não depende só da gente, né? O consumo é alto do trigo, é um produto essencial, né? As padarias são essenciais às populações dos seus municípios, dos seus estados, né? A gente viu na pandemia aí que ela permaneceu aberta para dar o fluxo, tirar um pouco o fluxo do supermercado, né? Porque o que a gente passou na pandemia foi absurdo, né? Essa doença absurda, né? Então, as padarias, elas permaneceram abertas, provando que elas são essenciais às populações. E são essenciais, tanto que as padarias, muitas abrem em 1º de janeiro. Supermercado fecha, banco fecha, tudo fecha, no Dia Mundial da Paz, universal, mas as padarias abrem. É verdade. Tem padarias que não fecham nem um dia por ano. Nem um dia. Então, ela é aberta durante o ano inteiro. Mas o que a gente sente falta aqui é padaria 24 horas. Já teve, né? Teve, mas foi a da Monte Carlo. A Monte Carlo passou um bom tempo sendo, mas não perdurou. Hoje ela, se eu não me engano, ela vai até 10 horas, 11 horas. Mas em São Paulo, por exemplo, tem muitas padarias 24 horas, né? Que atende a população o dia inteiro, né? De noite, de madrugada. São grandes padarias. Obviamente que São Paulo é outro mundo, porém aqui nós somos a 4ª maior capital do país, né? Eu acho que já cabe voltar a retornar a ter pelo menos 1, 2, 3 padarias 24 horas aqui em Fortaleza, principalmente. E até julho o São João na padaria prossegue, é isso? Até julho prossegue. Como é que é essa campanha? Tem premiação, né? São 61 padarias participantes da campanha, né? Aí você em cada padaria vai ver lá o ticket médio, né? Da padaria que está participando. Você comprando lá o valor do ticket médio, você recebe um cupom, preenche o cupom, coloca numa urna. Dia 19 de julho será sorteado e terá transmissão pelo Instagram do sindicato, né? Você pode ganhar, além das delícias maravilhosas que são os pratinhos e bolos e tudo mais, e o forrozinho que você vai escutar dentro da padaria hoje, você pode ganhar um celular de última geração, um iPhone, né? Você pode ganhar um computador, um notebook, você pode ganhar televisores, inclusive você pode ganhar R$500 que você pode gastar naquela padaria que você comprou e foi sorteado. Então, assim, a campanha, ela premia tudo, né? Premia o fornecedor, premia o dono da padaria com um aumento de movimento, né? E vai premiar principalmente aquele cliente que compra dentro da padaria, que está todo dia, porque hoje nós temos cliente de café da manhã, almoço e jantar. Vocês acreditam? Um dia desse eu estava conversando com um cliente meu, eu falei, meu amigo, você é um herói, eu vou dar uma placa para você. Por quê? Não, porque eu mesmo não aguento comer aqui todo dia. Tem dia que eu estou enjoado, vou comer em outro canto, mas você é um espetáculo. E o cliente, nesse passar de anos que eu estou dentro da padaria e tenho uma experiência, o cliente briga pela sua padaria. O cliente, ele se sente incorporado naquela padaria. Reclama, faz tudo. Reclama. E outra, numa fila de banco, eu peguei uma vez. Hoje não se tem mais fila de banco, mas antigamente tinha uma fila de banco, você ia pagar as contas, ficava na fila. Eu peguei 2 clientes discutindo. A minha padaria é melhor. Não, a minha é melhor. A minha faz isso. Não, mas a sua não faz isso. Então, é muito interessante o quanto o cliente ele se sente confortável, se sente bem, né? E hoje as padarias têm um ambiente maravilhoso para você sentar, é o ar-condicionado, é uma mesa boa, é uma comida agradável, é um ambiente agradável. Ambiente de trabalho até para reuniões. Ambiente de trabalho, exatamente, isso aí acontece muito. Tem muita gente. Na sua padaria tem uma área reservada que eu vejo muita gente se reunindo ali.
Perfeito. Na minha padaria tem um reservadozinho que vai muita gente com computador. Exatamente. Eu coloquei umas Trabalha tomadas lá, Olha o aí. pessoal bota lá a tomada, usa a internet da gente e faz negócio e faz reuniões. E na época de política, muito político fazendo reunião. Então, assim, é um ambiente totalmente favorável para esse tipo de reunião, trabalho. Fica tranquilo, o café tá ali, bem pertinho. Só basta pedir um cafezinho, um pãozinho na hora que ele quer comer. Isso acontece muito lá mesmo. Então, assim, é um ambiente que é para todos, né? Para a família, para o cara que quer trabalhar, para a pessoa que quer se divertir e comer uma boa comida. Nesse contexto, como é que está hoje a tributação sobre a padaria? A tributação sobre o trigo, ela já vem embutida na hora que a gente compra o trigo, né? Já é a substituição que a gente diz na padaria. Ela está em torno de 20% a 22%, né? A cobrança do ICMS direto na farinha já vem para a gente. O pão, ele não tem essa tributação, porém... Tá legal, na cesta básica o pão, né? O pão carioquinha, ele é o pão carioquinha ou o bolo, que a grande maioria da receita é feita com farinha de trigo. Mas o trigo tem. Mas o trigo já tem. vem. Em contrapartida. Nesse caso, seria uma dupla... Uma bitributação uma que, bitributação. que é proibido, teoricamente. Que é proibido. Então, não se cobra o ICMS nem do pão, nem daquele bolo que tem a receita... Mas... Porém, se você colocar um queijo dentro do seu pãozinho, aí a gente começa a pagar. Ovo, né? presunto. Tudo que for agregado no pão, aí você já paga um ICMS sobre aquele produto, que é o sanduíche, o almoço, é pago o tributo. Então, essa parte de merenda, tudo é pago o tributo. O pão, por si só, não tem, porque já tem na farinha. Não é que a gente não paga, a gente já paga na farinha, né? Já vem embutido no preço da farinha. Mas, assim, é sempre muito difícil, né? A tributação é alta. A gente é um produto essencial à população, né? Eu acredito que se não tivesse esse tributo, o preço do pão ele era muito mais baixo, né? Majorado para baixo, com certeza, não tenho nem dúvida disso. Porém, a gente tem ainda que pagar e se é justo ou não é, aí a gente tem que discutir isso, né? Alex, um outro campo da panificação que eu vejo avançar em algumas casas, como por exemplo a IMAC, eles vendem pães congelados, né? E vendem um pão e, se quiser, ainda dão até a máquina para assar. Como é que vem crescendo essa parte da panificação? Muito bem lembrado, né? São os novos modelos que vêm aparecendo em decorrência da falta de mão de obra, né? A gente tem que colocar muito isso, porque o pão congelado ele é realmente um bom produto hoje para se vender, porque nós não temos mão de obra. Está muito difícil a mão de obra, você encontrar um novo padeiro, porque o jovem hoje ele tem outras opções de emprego, né? A padaria ela é o primeiro emprego para frente de loja, para atendente, para o caixa, ali para frente de loja, ela realmente ainda continua sendo o primeiro emprego. Aquele jovem de 18, 19, 20 anos vem para as padarias. Padeiro tem extinção. Agora, padeiro, a parte de produção, padeiro, confeiteiro, nós estamos tendo muita dificuldade. Mas nós temos uma ajuda muito grande da federação através do Sistema S, que é o Senai, né? O Senai ele está buscando alternativas, está trazendo gente nova, treinando como padeiro, né? Porém, a gente tem que competir hoje com opções, várias opções de trabalho hoje que está aqui, né, nesse celular hoje, né? O jovem prefere muito mais estar trabalhando pelo celular do que estar fazendo um pão ou estar operando alguma máquina ali, né? Hoje, então, assim, nós estamos nessa dificuldade. Mas entrando nesse setor, né, de panificação que só cresce hoje, que é o setor de pão congelado. Você citou aí a IMAC. A IMAC hoje ela é a maior do estado do Ceará em questão de pão congelado. Realmente, ela atende quase todos os supermercados, né? O supermercado hoje ele melhorou bastante a qualidade do pão devido a isso, devido ao congelamento, devido às empresas de congelado. Então, a gente tinha uma diferença muito grande há anos atrás de preço de pão de
de supermercado para padaria. Hoje você não vê muito isso, né? O preço é muito adequado ali com a padaria e o supermercado. O que estão brigando, o que a gente briga hoje é pela qualidade, realmente. E a IMAC, ela tem qualidade total e a gente vê que é um tipo de indústria que veio para ficar. A do congelado é um tipo da indústria que veio para ficar. Hoje tem indústrias que congela tudo. Congela o salgado, congela pizza, congela sopa, congela tudo. Hoje nós temos congelamento de almoço. O cara compra um almoço. Você vê no supermercado mesmo, o cara vai lá, pega um pratinho congelado de um almoço, leva para casa, esquenta no... esquenta e come. Então, a gente está muito assim, é uma indústria que ainda vai crescer bastante, é do congelado. O Alex está terminando aqui a conversa boa, né? Rapaz, muito bom. Ninguém nem tomou um cafezinho ainda, mas vamos tomar agora. Mas eu vou perguntar a você. Alex, para quem você serviria um cafezinho hoje? Rapaz, tem muita gente que a gente pode servir o café, mas eu vou na parte política. Certo. Eu serviria o café hoje para o Sargento Reginaldo. Reginaldo, deputado estadual. Deputado estadual. Ele que junto também, se eu puder oferecer dois, pode. Com o presidente, né, Romeu Aldigueri, né, foram os dois que fizeram algo fenomenal para a panificação. Qual foi? Que foi reconhecer o pão de coco como patrimônio material cultural do estado do Ceará. Beleza. Então, para eles dois, eu sirvo café, porque foi realmente algo fenomenal. A gente agradece muito a esses dois, né? E vende, hein? E o pão de coco, ele é tradicional do cearense, gente. Só tem aqui no Ceará, não tem em outro estado. Não. A gente já até passou as receitas, porém é fabricado, depois deixam de fabricar e não vende porque não tem a cultura do presentear do pão de coco. O pão de coco, esse de presentear, o pão saiu daqui do Ceará. Nós temos que valorizar a nossa cultura. O pão de coco, apesar... Gente, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, porém eu falo como cearense. Eu sou bairrista cearense, eu brigo pelo Ceará, nas reuniões afora eu brigo pelo Ceará, então, inclusive eu pedi pro pessoal me dar a cidadania aqui, pelo amor de Deus, alguém, né, que possa me dar, porque eu me sinto cearense, meus filhos são cearenses, minha mulher da Uruburetama, cearense também, né, mulher guerreira, você conhece. Então, assim, o café vai para eles dois, que foi ótimo, maravilhoso, espetacular o que eles fizeram. E quem não está merecendo um café hoje? Quem não está merecendo um café hoje? Gente, é uma pergunta difícil, viu? Você começa, né, a pensar, mas assim... Esqueceu amigo o café agora. Assim, é uma pergunta muito difícil da gente responder, né? Mas eu acredito, assim, que nós temos muito a melhorar nessa área política. Certo. Né? A gente tem condição, a nossa terra é muito boa, né? Fortaleza, o estado do Ceará tem tudo, a gente é muito... Até antigamente não tinha água, era seca. Hoje nós temos água, né? Aqui no nosso estado, então assim, eu vou para os políticos, volto de novo para os políticos. Não tem um nome. Eles têm que melhorar essa situação do nosso estado, melhorando o imposto, dando mais condição para o empresário, investir, trazer novos empresários para cá, né? E trazer investimento e melhorar a sociedade da gente aqui, que já é uma sociedade muito boa, porém nós estamos num período muito violento, né? Que a gente precisa também ter muito cuidado, então vai para eles pensar um pouquinho nisso tudo, trazer novos empresários, cuidar da nossa violência, isso tudo, né? Ok, tá aí, portanto, agradeço a Alex Martins, né, André? Pão é sempre bom. Lembrando que dê aquele likezinho, né? Participa aí, se inscreve com a gente aí. E até o próximo podcast Blog do Eliomar. Tchau, hein?